Olá, meus queridos alunos do sexto ano. As férias acabaram, mas o isolamento social continua, né? E para lembrar vocês, aqui quem vos fala é o professor Daniel Gama, professor de vocês de Cidadania, Moral e Ética. E vamos lá para o nosso terceiro assunto, que tem como tema lazer. Então, muitas vezes a gente se pergunta o que é lazer, né? Então, geralmente a gente fica pensando assim, lazer é só jogar futebol, lazer é só estudar. Não. Então, nós vamos saber, a partir da pesquisa que o professor fez aqui, e mais o nosso livro didático, nós vamos entender o que é o lazer, em que momentos em que ele se faz necessário e por que é importante para o ser humano viver o lazer. Então, ao olharmos essa imagem inicial, vocês vão observar que há uma família aqui, que tudo indica que é um piquenique, em uma praça, em que todas as pessoas também que aparecem na foto ao fundo, estão se divertindo, relaxando. Tudo indica assim que é o lazer tradicional, é aquele lazer que você faz somente aos finais de semana, depois de ter terminado suas atividades, sejam elas de trabalho ou estudo. Mas o lazer é muito mais que isso, né? O lazer ele tem toda uma história que está por trás dele e é o que nós vamos saber a partir de agora. Conceito de lazer é o tempo livre que o indivíduo dispõe. Trata-se dos momentos em que não se trabalha ou estuda de forma obrigatória. Essa conceituação, ela é uma conceituação a mais aceitável no sentido de lazer, tá? Mas depois nós vamos ver que existem vários tipos de lazer. Porque se vocês forem imaginar, na nossa vida, nós passamos o dia todo fazendo várias atividades. E ao fazermos essas atividades, nós temos que, ao final do dia, geralmente fazermos, né, uma atividade física ou algo que nos dê prazer, até mesmo para conseguirmos muitas vezes conseguir dormir, não é isso? Então vamos lá aos tipos de lazer. Mas ainda antes de chegarmos lá, vamos saber como estava a vida dos trabalhadores antes da implantação do lazer. O lazer, aqui no slide, diz o seguinte: foi um direito conquistado a duras penas pelos trabalhadores, que no passado das sociedades estavam nas condições de escravizados. Olha aí o que essa imagem mostra para vocês, gente. A escravidão não foi só africana, né? Muita gente pensa que a escravidão foi só na África que existiu. Não. Essas imagens aí vêm para mostrar para a gente que, na verdade, a escravidão existe desde as sociedades clássicas, né? Então, como vocês puderem imaginar, vocês vão observar aí na primeira imagem a escravidão grega, né, que vocês podem imaginar logo na primeira fotografia lá. Então também vocês vão imaginar a escravidão que existiu na Idade Média e também a escravidão dos tempos mais modernos, né? Ou seja, sempre aconteceram e ainda há nos dias atuais tipos de escravidão, né? De trabalhos escravos, que nós vamos debater ainda sobre isso, lá adiante no assunto. E os tipos de lazer? Olha aí, geralmente aqui tem lazer que você faz cotidianamente e lazer que você faz esporadicamente quando você pode fazer, claro. Olha um exemplo: caminhar, fotografar, ler livros, frequentar bares ou restaurantes, praticar esportes, frequentar cinema, fazer piqueniques, que é igual o que está lá na foto, viajar, né? Frequentar baladas, visitar museus e etc. Tudo isso são formas de lazer. Claro que jogar um futebol, jogar um vôlei, ir à academia é também uma forma de lazer, certo? Só que nem todo lazer é acessível ao povo. Então, onde é que o lazer aparece? Ele aparece na Constituição Brasileira como leis de direitos fundamentais e sociais. Está no artigo 6, 7 e no artigo 227, que é direito fundamental do cidadão a ter
lazer. No entanto, meus alunos, eu acredito que aqui já deve surgir um problema na cabeça de vocês, né? Quando vocês se perguntam assim, mas o que é Constituição, professor? Aí eu digo para vocês, Constituição é aquilo que eu sempre falo nas aulas lá de história para vocês. É um conjunto de leis nossas brasileiras, tá? Assim como, vamos lá lembrar nas aulas que eu falei para vocês, que as primeiras sociedades tinham os livros sagrados, né, que tinham as leis que eles tinham que cumprir, assim nós brasileiros passamos por um processo, né, de termos 4 constituições. Dentre essas 4, dificilmente você via o lazer colocado nela. O lazer ele veio ficar realmente garantido na Constituição de 1988, tá? Então, são nesses artigos da Constituição Cidadã, que é a Constituição que vigora até os dias atuais, que ficou garantido lá o direito ao lazer de todo o trabalhador, que está no artigo 6, no 7 e no 227. Tá? Não pode esquecer disso na hora de saber de onde veio essas leis. Mas quem garantiu também essas leis? Os direitos universal do homem. Tá? Os direitos universal do homem, principalmente ali no século XIX, nas lutas trabalhistas, né? Onde os trabalhadores começaram a lutar pelos trabalhos, ainda no pós-revolução industrial, eles começam a se organizar e começam a exigir. E aí chega-se, né? Cada constituição vai adequando, vai colocando, vai organizando a sua forma de trabalho para assim poder organizar a sociedade conforme eles queiram, né? Ou mais industrializada ou menos industrializada, e aí eles foram organizando com o passar do tempo o tempo de trabalho, né, que equivaleria geralmente ao tempo de produção, considerando muda de um país para o outro, tá? Então, mas voltamos para a realidade brasileira. Dificuldades para se fazer o lazer. Esse aqui é a chave do nosso trabalho. Os socioambientais, dificuldades econômicas, diferença entre classes, o aumento da violência e da criminalidade, diminuição dos espaços destinados ao lazer e a falta de tempo livre, que muita gente diz isso, que falta tempo para fazer lazer. Eu costumo dizer que quando você quer, você encontra tempo. Os sócios ambientais é porque viemos de uma cultura onde prega-se a ideia que o pobre não tem direito a lazer. Só quem tem direito a lazer, que tem direito a viajar, é rico, né? E que nós pobres não podemos fazer isso. Não é verdade. Haja vista que eu já mostrei para vocês que há vários tipos de lazer, né? Há, por exemplo, até tipos de lazer que eu costumo dizer para vocês que vocês conseguem fazer uma viagem mental a qualquer lugar do mundo, mas sem viajar, que é o hábito da leitura, por exemplo, né? Mas para podermos fazer esse lazer da leitura, existe a dificuldade econômica. Às vezes a gente quer ler um livro bacana, a gente quer assistir um filme legal, mas não consegue por conta da dificuldade econômica. Ou seja, geralmente, o que os nossos pais ganham ou o nosso salário mal dá para nos alimentar e para as nossas necessidades básicas. Tá aí as questões que entram na questão, né, das diferenças de classe. O aumento da violência e da criminalidade é aquilo que a gente fala assim dos espaços, né, que às vezes tem, mas às vezes as nossas praças estão violentas, os nossos campos de futebol estão violentos, a droga chegou, então fica mais difícil de se trabalhar. A diminuição dos espaços destinados do lazer é porque realmente se diminuiu esse espaço de construção, né, que deveria ter em toda e qualquer comunidade espaço para as pessoas se fazerem exercícios físicos. A falta do tempo livre não existe, porque quando você quer, você consegue fazer.
Gente, no finalzinho eu deixei um exercíciozinho de 5 questões aí que vocês vão me responder e me entregarão no retorno às aulas. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.